Beleza, minha gente, vamos lá para mais um vídeo falando sobre lei de Kirchhoff das malhas. Agora, para uma situação um pouco mais complicada, onde nós temos três malhas, né? Então, aqui é uma malha, aqui é outra malha e aqui é outra malha. Bom, pessoal, na verdade, aqui existem várias formas de se fazer isso. Eu costumo usar, como eu falo, que é uma receita de bolo. É seguir a receita ali, paulatinamente, direitinho, segue a receita nos mínimos detalhes, que no final o bolo vai dar certo, tá? Então, lógico que não existe uma única receita para fazer o bolo, existem outras receitas, tá? Então, essa é uma forma de fazer, é a forma que eu, com a minha experiência, acho mais simples, mas cada professor, às vezes, pode ter uma visão um pouco diferente. E outra, uma coisa que pode ser mais simples para o aluno A, às vezes não é tão simples para o aluno B. Então, é por isso, e é importante que existam essas várias formas de fazer e que cada professor tenha a sua forma de fazer, para que os alunos, então, tenham várias formas diferentes de aprender aquilo, tá bem? Bom, então fica aqui. Como é que eu vou, então, encontrar a corrente em cada malha dessa? Como é que eu vou fazer para montar a equação de todas essas malhas? Como é que é isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é arbitrar um sentido para a corrente, tá? É arbitrar um sentido para a corrente. Eu tenho, por norma, arbitrar sempre todas as correntes no sentido horário. Pode ser que o professor queira de outra forma, não sei, mas... Ah, professor, mas e no final? Bom, eu vou arbitrar um sentido. Se o sentido que eu arbitrei estiver certo, a minha corrente vai dar um valor positivo. Se o sentido que eu arbitrei estiver errado, a corrente vai dar o valor negativo. Então você vai assim, então se deu negativo é porque o sentido é o contrário daquilo que a gente pensou. Então, por isso que não é fundamental escolher o sentido. Então, como não é fundamental escolher o sentido? Para gerar menos confusão, eu começo com todas as malhas no mesmo sentido, no sentido horário. Então, eu vou arbitrar a corrente da malha 1 e 1, a corrente da malha 2 e 2 e a corrente da malha 3 e 3. Você tem as três malhas, as três correntes, como eu disse, todas no sentido horário. Todas no sentido horário. Beleza. Feito isso, a gente pode, então, começar cada malha. Lembrar, onde é gerador, a corrente entra no menos e sai no mais, o que faz todo sentido. Entra com menos energia e sai com mais energia. Entra na barrinha pequena, sai na barrinha grande. Então, se entrou na barrinha pequena, saiu na barrinha grande, porque ganhou energia. Se entrou na barrinha grande, saiu na pequena, é porque perdeu energia. O tamanho da barra está te dizendo se ali foi gerado ou se ali foi retirado. Tá? Então, repara que ao escolher o sentido horário, eu percebo que está entrando na pequena e saindo na grande. Então, por isso que eu botei o 1 negativo. Bom, agora eu vou tirar a DDP do resistor 1. Como é que calcula a DDP do resistor? U igual a R vezes I. Então, menos R1 vezes I1. Beleza? Bom, quando eu vou nesse R7 aqui, é que a coisa fica meio confusa, tá? E eu faço sempre da mesma forma. O que eu faço? Repara. A corrente, na verdade, quando eu olho aqui, é como se tivesse duas correntes, uma vermelha para baixo e uma laranja para cima. O que na verdade não existe. O que eu vou ter é uma corrente só. Mas para fazer as contas, a gente meio que considera como se fosse duas. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Menos R7 e 1, menos R7 e 1, e mais R7 e 2. Mas por quê, professor? Por um motivo simples. Uma está para baixo e a outra está para cima. Então, por isso que
R7 e 1 é negativo e R7 e 2 é positivo, porque ela tá o I2 está no sentido oposto ao I1, tá bem? Então, menos R7 e 2 mais R7, menos R7 e 1 mais R7 e 2. Quando eu chego aqui, eu observo que a corrente está entrando na barra grande, saindo na barra pequena. Entrando na grande, saindo na pequena, houve perda. Então, é menos o 2. Menos o 2. Menos R4 e 1. Se eu fizer isso, eu fechei a malha. Eu comecei aqui, dei a volta, terminei aqui. Beleza? Eu tenho que repetir exatamente a mesma coisa para as outras duas malhas, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Vamos começar pelo U2. O U2, para o I2, esquece isso aqui, delete isso aqui da sua cabeça. I2, U2. Repara que o I2 estaria entrando no mais, entrando no pequeno, saindo no grande. Se está entrando no pequeno e saindo no grande, para esse cara é o gerador. Mais o 2. Mais o 2, porque está na pequena para o grande. Aí aqui é a mesma coisa. Menos R7 e 2 mais R7 e 1. Por quê? Porque uma está para cima e a outra está para baixo. Então, menos R7 e 2 mais R7 e 1. Tudo bem? Legal. Vem para cá. Menos R2 e 2. Aqui, está entrando na grande, saindo na pequena. Menos o 3. Aqui, menos R5 e 2. Igual a 0. Montei a equação da segunda malha. Depois, eu venho aqui e vou para a nossa última malha. Tá? Última malha, corrente verde, aí 3. Repara que 3, ao olhar aqui, está entrando na pequena e saindo na grande. Então, o 3 é positivo. Para essa corrente, o 3 é positivo. Na pequena para grande. Beleza? Bom, feito isso, você vai descontar essa DDP, menos R3 e 3, menos R8 e 3, menos R6 e 3, igual a 0. Automaticamente, eu tenho 3 equações. E repara que é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Se eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, eu posso matematicamente, por substituição, por adição, ou usando mesmo uma calculadora, eu posso fazer a resolução desse sistema de 3 equações e 3 incógnitas e chegar no final e achar a minha resposta final. Beleza? Bom, vamos arrumar. Basicamente, a regra é essa, tá? Só que para a gente poder, então, desenrolar isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que todas as resistências tenham um valor de 10 ohms, só para a gente poder fazer a parte numérica. Todo resistor vale 10 ohms, o 1 vale 20, o 2 vale 12, o 3 vale 12. Então, 20, 12 e 12, tá bem? Então, eu simplesmente peguei. Onde era R, botei 10 em todas. Onde era o 1, botei 20, o 2, botei 12, o 3, botei 12. Está aqui as mesmas 3 equações que eu tinha anteriormente. Bom, para a gente poder resolver o sistema, antes eu preciso de dar uma arrumadinha nessas equações. Eu tenho que somar aqui o que é igual, né? Então repara, eu vou grifar em azul. Repara que aqui é só o número 20 menos 12, que aqui é só o número 12. Então eu posso juntar 20 com menos 12, 20 juntando com menos 12, vai dar 8. Vai dar 8. Tá bem? 8. Depois, repara, posso juntar. Aqui é I1, 10 I1. Aqui também é I1. E aqui também é I1. Então, menos 10 I1, menos 10 I1, menos 10 I1. Menos 31. Menos 31. Aqui não dá para juntar com ninguém, só tem o I2.
Então fica mais 10 e 2 igual a 0. Bom, então juntei o que podia juntar e aí agora fiquei com uma equação mais simples que aquela. Feito isso, agora eu vou fazer a mesma coisa na equação de baixo. Repara que aqui é 12, só 12, não está multiplicando ninguém. Aqui é menos 12, também não está multiplicando ninguém. Uai, mais 12 menos 12, 0. Depois, vamos fazer o seguinte. E 2, 10 e 2, 10 e 2. Ah, então eu posso juntar esses três. Menos 10 e 2, menos 10 e 2, menos 10 e 2. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 30. Menos 32. Depois, 10 e 1. Não tenho que juntar com ninguém. 10 e 1 igual a 0. Beleza? Feito isso, vamos para arrumar a última equação. Mesma coisa, ó. Aqui, eu posso até dar uma arrumadinha aqui, porque menos 32 igual a 10 e 1, eu posso botar esse menos 30 para lá, fica 10 e 1 igual a 32. E eu ainda posso cortar 10 com 30 e eu posso chegar à conclusão que 1 é igual a 3 e 2. Então, arrumando essa equação, eu já consigo achar que 1 é igual a 3 e 2. Tá? Beleza. Vamos pegar a última equação. 12 não tem mais um número sozinho aqui. Todos os outros números estão com i3. Então, o 12 não vai poder juntar com ninguém. Vai ficar 12. Agora, menos 10 e 3, menos 10 e 3, menos 10 e 3. Menos 10, menos 10, menos 10 e 3 vai dar menos 33. Daqui, eu já consigo achar o i3. Por quê? Basta trocar aqui o 12 de lado. Você vai ficar com 33 igual a 12 e vai ficar i3 igual a 12 dividido por 30. 12 dividido por 30 é i3 igual a 0,4 amperes. 0,4 amperes é a corrente na malha 3. Tá? Bom, agora eu ainda não descobri quem é a corrente na malha 1 e quem é a corrente na malha 2. Tá? Repara que o i3 deu positivo. O i3 deu positivo significa que aquele sentido de corrente que eu adotei está correto, tá? Depois, eu tenho aqui, substituindo essa expressão aqui, 2, nessa aqui, então, i1 igual a 3 e 2. 31. 30 vezes 3 e 2. 30 vezes 3 e 2. Então, fiz uma substituição da segunda equação na primeira. Então, 30 vezes 3 e 2, mais 10 e 2, igual a 0. 30 vezes 3, eu primeiro tenho que multiplicar, para depois fazer a soma, né? Então, vai ficar 92, então fica 8 menos 92, mais 10 e 2. Repara, dá para arrumar isso aqui na boa, porque menos 90 mais 10, menos 90 mais 10 vai dar menos 80, tá? E esse 8 passa para cá, menos 8. Como fica menos dos dois lados, fica menos 82, menos 8. Eu posso cortar esse menos com esse menos. E quem vai ser I2? 8 sobre 80. 8 sobre 80 é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é 0,1 ampere. Então, achei o I2. Falta achar o I1. Mas quem é o I1? O I1 é 3 vezes o I2. Então, repara, o I1 é 3 vezes o I2, o I1 é nada mais, nada menos que 0,3 amperes, que é a nossa sacada final aí, beleza? Bom, feito isso, pessoal, a gente concorda, 0,3 amperes, a gente percebe que todos os sentidos de corrente que nós adotamos estavam corretos. Por quê? Porque todas as respostas das correntes deram positivas. Se a corrente der um resultado positivo, o sentido que você adotou está certo. Se a corrente der um sentido negativo, der um valor negativo, é porque o sentido que você adotou estava errado. Beleza, gente? Então, fica aí mais um exemplo de lei de Kirchhoff. Isso aqui dá para fazer manualmente, né?
mas às vezes em expressões muito complexas a gente fica difícil fazer isso à mão. Quando você tem 4, 5 malhas, às vezes as contas se tornam muito difíceis. Quando as contas se tornam muito difíceis, a gente tem como resolver esse sistema, né? Isso é um sistema linear, tem como resolver esse sistema linear em uma calculadora. Beleza, minha gente? Olha só, uma vez determinadas as correntes em cada malha, a gente pode determinar a corrente em cada resistor. É lógico que em algumas situações a situação é muito simples. Por exemplo, qual é a corrente que vai passar no resistor 1? A corrente que vai passar no resistor 1 é a própria I1, que é 0,3 amperes, tá bem? Qual é a corrente que vai passar no resistor 2? Também é muito fácil, porque a corrente do resistor 2 é só o I2, então 0,1 amperes. Corrente no resistor 3, corrente no resistor 8, corrente no resistor 6 é a mesma. R3, R8 e R6 estão em série. Então, se estão em série, a corrente dos três é a mesma e é a corrente R3, 0,4 amperes. Tá? Aonde fica dúvida é como obter a corrente que passa em R7 e como obter a corrente que passa, por exemplo, aqui em U3, por exemplo. Tá? O que você vai fazer? Bom, na verdade, lembre-se que você falou que eram duas correntes, mas no fundo é uma só. E que você falou que uma estava para baixo e a outra estava para cima. Automaticamente, o que você faz para achar a corrente em R7, por exemplo? Para você achar a corrente em R7, você simplesmente faz o seguinte, ó. Ah, R5 estava faltando, R5 é a mesma coisa que o I2 e R4 é o I1, né? Então, e R7, como é que eu faço? R7 eu vou fazer o seguinte, é a que está indo para baixo, que afinal de contas é a maior, 0,3, menos a que está indo para cima, 0,1. 0,3 menos 0,1, 0,2 amperes. Então, aqui nesse ramo não está passando nem 0,3 nem 0,1. Aqui nesse ramo está passando para baixo uma corrente de 0,2. Como é que eu sei que é para baixo? Porque a I1 é maior que a I2. Se a I1 é maior que a I2, na hora que eu faço a diferença, a corrente é para baixo. Se a I2 fosse maior que I1, aí a corrente era para cima. Tá bem? Bom, aqui, por exemplo, nesse outro ramo, corrente que passa em U3. Qual a corrente que vai passar em U3? De novo, você vai ter I2 indo para baixo e I3 indo para cima. Então, a corrente que vai passar lá de fato é I3 menos I2. I3 é a maior, I3 é a maior, I3 é 0,4, menos a I2, que é 0,1. Então, eu botei a maior menos a menor, 0,3. Só que aí, repara, a I3 é a maior que a I1, que a I2. A I3 é maior que a I2. Então, se a I3 é para cima, a corrente aqui é 0,3 para cima. Então, no final, esse camarada aqui funciona como um gerador. E esse camarada aqui funciona como um receptor. Porque a corrente aqui está entrando no mais e sair no menos, a corrente aqui está entrando no menos e sair no mais. Então, gerador, receptor e gerador. Beleza, minha gente? Então, valeu. Fica aí mais uma dica aí de questão para a lei de Kirchhoff das malhas. Valeu, até a próxima.